Eu sou o Bruno Vieira e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo, pessoal, tem estreia de quadro novo aqui no canal e o nome diz tudo: Olimpismo História é contar um pouquinho da história riquíssima do maior evento esportivo do planeta. Antes de você embarcar junto comigo por este novo quadro aqui do canal, peço para que você deixe o seu like, que é muito importante, e bora pro vídeo. Os Jogos Olímpicos de 1936, disputado em Berlim, na Alemanha, serviu como grande palco para a propaganda política do governo nazista de Adolf Hitler e os nazistas não economizaram para utilizar o maior evento esportivo do planeta como propaganda e escada política. Não à toa, o orçamento daquela Olimpíada foi ampliado em 20 vezes e o resultado da ampliação estrondosa no orçamento foi a construção de um complexo esportivo extremamente moderno, complexo esse que ficou conhecido como Reichssportfield. Hoje, esse complexo esportivo é conhecido como Olympia Park Berlim, e o poder central daquela edição dos Jogos Olímpicos foi o Estádio Olímpico de Berlim, no qual foi construído para comportar 100.000 pessoas. E o Estádio Olímpico de Berlim, até hoje, é um estádio extremamente moderno e não à toa é utilizado pelo Hertha Berlim, que é o principal time da capital alemã e, inclusive, disputa a Bundesliga, que é a divisão de elite do futebol da Alemanha. Os Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim foi pioneiro em bastante coisa, e um destes pioneirismos foi o revezamento da tocha olímpica. Pela primeira vez na história, tivemos o cortejo à tocha olímpica, e este cortejo barra revezamento da tocha olímpica é algo que existe até os dias atuais, virou uma tradição de qualquer edição dos Jogos Olímpicos. Um sino enorme com a frase "Eu chamo os jovens ao mundo" celebrou a chegada da tocha olímpica a Berlim. A ideia do Adolf Hitler era justamente atrair um público mais novo para assistir ao maior evento esportivo do planeta. Às vésperas dos Jogos Olímpicos, por ordens do Adolf Hitler, cartazes com ideias antissemitas que estavam espalhados pela capital alemã foram retirados das ruas. O Hitler queria apresentar ao mundo uma Alemanha pacífica essa que na época não existia, já que o Adolf Hitler era um cara que odiava judeus. Não à toa, vários atletas da Alemanha que tinham descendência com judeus foram boicotados pelo Adolf Hitler, e também o Hitler era um cara extremamente racista. Esta Olimpíada ficou marcada também por ser a primeira Olimpíada transmitida pela televisão, ainda que só para a Alemanha. Inclusive, o governo nazista abriu os cinemas na época para transmitir o maior evento esportivo do planeta. Estima-se que nada mais nada menos do que 4 milhões de pessoas assistiram àquela edição dos Jogos Olímpicos. A edição de 1936 dos Jogos Olímpicos ficou marcada também por ser a primeira Olimpíada transmitida por rádio. Vários países transmitiram aquela Olimpíada via rádio, e isso ficou marcado na história, já que foi a primeira Olimpíada realmente aberta ao mundo, onde o mundo pôde saber um pouquinho do que aconteceu no maior evento esportivo do planeta.
Falando agora sobre o grande protagonista daquela Olimpíada, que foi o Jesse Owens. O Jesse Owens só disputou uma Olimpíada na carreira, que foi justamente a edição de 1936 em Berlim. Mas apenas uma Olimpíada foi capaz para o Jesse Owens anotar o seu nome na história do maior evento esportivo do planeta. O Jesse Owens ganhou ouro nos 100, nos 200, no revezamento 4x100 e também no salto em distância. O Hitler pregava que a raça ariana, os brancos, eram superiores às pessoas pretas, e o Jesse Owens foi um cara que encarou de frente nessa tese do Adolf Hitler. Ele inclusive escreveu na biografia dele que ele não tinha medo do Hitler. O Hitler podia estar lá no estádio de boa vendo ele competir, que ele estava focado nas provas e que não iria dar bola para a concorrência. Inclusive, algo que ficou aí na história foi que o Hitler não cumprimentou o Jesse Owens em uma das vitórias dele, o que não é verdade, pessoal. O Hitler não estava no estádio naquele dia, em uma das vitórias do Jesse Owens. Inclusive, o Jesse Owens deixou escrito em sua biografia que o Hitler fez um aceno para ele e ele entendeu como algo ok. Apesar da vitória em Berlim e de ter vencido o Adolf Hitler e ter mostrado ao mundo que a raça branca não era superior à raça preta, o Jesse Owens teve que encarar nos Estados Unidos, em seu retorno ao país depois dos Jogos Olímpicos de 1936, uma sociedade extremamente racista. Os Estados Unidos, na década de 30, era um dos países mais racistas do mundo e, inclusive, o presidente dos Estados Unidos não felicitou o Jesse Owens pelas suas 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos. O Jesse Owens, inclusive, deixou na biografia dele que quem o desprezou, na verdade, não foi o Adolf Hitler, mas sim o presidente dos Estados Unidos à época. E o Adolf Hitler, apesar de ter sido aí um cara central na história do Jesse Owens, existe muita lenda sim por trás da história do Jesse Owens. O Jesse Owens venceu Adolf Hitler, mas o Adolf Hitler não o desprezou por completo. E, novamente, friso aqui, isso está na biografia do Jesse Owens que ele deixou em vida. O Jesse Owens aprendeu também da forma mais dura que não se come medalhas de ouro. Naquela época, os Jogos Olímpicos tinham um status extremamente amador. Era uma competição que não tinha o profissionalismo que tem hoje, nem de longe lembrava as Olimpíadas nos tempos atuais. E o Jesse Owens teve que lavar carros e correr contra cavalos para ganhar dinheiro, justamente por conta do status amador que tinha os Jogos Olímpicos naquela época. O Jesse Owens não foi tão homenageado em vida, não à toa. As vitórias dele não foram reconhecidas por muita gente, mas uma homenagem bem legal é que a rua em frente ao Estádio Olímpico de Berlim, que, como já frisei anteriormente neste vídeo, hoje é a casa do Hertha Berlim, time da elite do futebol alemão, é chamada de Jesse Owens. É uma das grandes homenagens a um dos primeiros heróis olímpicos da história. O Jesse Owens merecia ser mais homenageado em vida, principalmente pelos norte-americanos, algo que acabou, infelizmente, não acontecendo, mas, sem dúvidas nenhuma, o Jesse Owens é um dos gigantes da história olímpica e é um dos primeiros heróis
da história do maior evento esportivo do planeta e Jesse Owens derrotou Hitler, mas infelizmente não derrotou o racismo, já que os Estados Unidos era um país extremamente racista na década de 30. Pessoal, este foi mais um vídeo aqui do canal e eu espero que vocês gostem. Eu peço por favor para que você deixe o seu like, que você deixe seu comentário aí no vídeo. A sua sugestão também é primordial para o crescimento do canal. Um grande abraço a todos e eu fui!